Acidente grave, hein? Na Tiradentes. A defesa do motorista que causou um acidente na Tiradentes, fazendo uma criança ser arremessada para fora do veículo atingido, quer uma perícia sobre a velocidade dos veículos. Eu conversei com o doutor Alexandre Aquino sobre o caso. Aperte o play. Um acidente entre dois carros foi registrado no último sábado, dia 5, na Avenida Tiradentes. Um rapaz de 31 anos dirigia um Gol e transitando pela faixa do ônibus em horário permitido e atingiu um Corolla, onde estava um casal e uma criança de 2 anos e que fazia uma conversão à direita e houve a colisão. A criança foi ejetada do veículo e segue internada em estado regular para grave no hospital. O advogado Alexandre Aquino, que é o advogado que responde pelo rapaz que foi preso, pagou uma fiança de R$10 mil, está em liberdade, está nesse caso. Doutor Aquino, esse rapaz, ele segue em liberdade? Como é que está o caso? Sim, Evandro, em primeiro lugar quero deixar registrado aqui o prestígio pela TVC2 do Carlos Camargo, o prestígio que vocês têm feito um jornalismo com responsabilidade. Então sempre que a gente pode, a gente ajuda aí nas entrevistas para levar ao interesse da população. O acusado, ele segue em liberdade. Na ocasião, ele foi arbitrado uma fiança de R$10 mil para ele, que foi recolhida a fiança na noite do fatídico dia, né? E agora a defesa entende que ele vai poder responder todo o processo em liberdade, porque ele não oferece nenhum risco à sociedade, ele vai comparecer a todos os atos do processo. Eu já fiz uma petição informando, inclusive para o delegado de polícia, que ele deixa o passaporte dele à disposição do juízo para dar mostras que ele não vai se furtar, não vai fugir de Londrina, não vai para o exterior. Então ele preenche todos os requisitos para responder todo o processo em liberdade. Na noite, né, daquele acidente trágico, né, ele entrou em contato já com o senhor. O senhor até orientou ele não fazer o teste do bafômetro, é isso mesmo? Foi isso mesmo. Foi na noite de sábado, eu não estava na cidade de Londrina. Ele me ligou falando que tinha acontecido um acidente. Eu imediatamente, pelo horário, eu perguntei se ele tinha bebido alguma coisa. Ele falou, eu tomei umas latinhas. E aí, sob a orientação da defesa, eu falei, então você não é obrigado a produzir prova contra você. Não faça nenhum bafômetro, você não é obrigado. E agora nós vamos discutir isso na instrução processual. E ele segue em liberdade? Como é que vai ficar o caso a partir de agora, doutor? Sim, ele segue em liberdade. O juiz deu uma decisão ontem, enviando o processo para o delegado concluir o inquérito no prazo de 30 dias da data do fato, e depois vai para o Ministério Público. O Ministério Público ofereceu uma eventual denúncia. Então, por hora, a defesa acredita que ele fica totalmente em liberdade, ele já está trabalhando, cuidando da sua família e segue a vida normal. A questão dele estar pela faixa do ônibus, aquele horário seria permitido, tudo isso está anexando no lugar? Isso, Evandro, bem colocado. Aquele local era permitido, inclusive a defesa já está contratando um perito particular, um perito de trânsito particular para fazer uma perícia e juntar no processo um laudo pericial para demonstrar que de fato ele não cometeu nenhum ato ilícito ali na via e quem fez quem causou o acidente foi o outro carro, o outro condutor. Sim. E a defesa já está juntando um laudo pericial, um perito contratado pela família particular para fazer esse laudo e para demonstrar em juízo que o meu cliente estava certo. Claro que o caso, né, teve uma comoção, né, por causa da criança, né? Mas o rapaz, então, o senhor acredita que ele não teve a intenção, então? Não, jamais. Ele não teve intenção nenhuma, e tanto é que ele ficou transtornado. Eu pedi também, que já foi deferido pelo delegado de polícia, o interrogatório complementar, junto com a minha pessoa, lá no delegado, para ele falar de fato o que aconteceu, como aconteceu, porque no dia dos fatos ele estava sem advogado e estava sob violenta emoção, aquela situação de ter uma criança envolvida, né? Que quando tem uma criança é sempre é lamentável. Então, para ele dar um outro depoimento, lá no delegado de polícia, um interrogatório complementar. Ele foi deferido já pelo delegado, mas a defesa agora está esperando que seja juntado no processo todas as câmeras de segurança que tem ali naquela região, no posto, naquele restaurante, e o depoimento do outro condutor para ele dar o depoimento. É a justiça que tem que ser feito. A defesa, eu não afianço quem bebe vai dirigir.
não comungo, não afianço com isso. Mas para isso tem a justiça e o direito dele de exercer a ampla defesa através do advogado. Através do advogado ele vai poder demonstrar todos os direitos que a lei processual penal dá para o acusado. Vai ser exercício em favor dele.